Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos dar continuidade aos vídeos aqui sobre Budô, mas especialmente porque pediram aí nos comentários para que a gente desse uma continuidade às histórias no Japão, de como era treinar e viver no Japão. Vou contar um pouquinho, isso bem breve, de como foi a minha experiência quando eu tive que me mudar, de onde eu estava. Quando eu treinava no dojo do meu sensei, do Hanshi Konomoto Takashi, no outro vídeo expliquei, comecei treinando, fiquei um ano ali praticamente treinando com as crianças, para depois poder treinar com os adultos. E num determinado ponto, quando eu já estava na faixa marrom, que seria a faixa marrom aqui, que no primeiro Kyu, eu tive que me mudar de trabalho, e esse meu novo trabalho, eu ficava em outra província. Para quem conhece o Japão, o dojo do meu mestre fica na província de Shizuoka, Ken, e eu tive que me mudar para uma província de Okayama Ken, que fica já bem ao sul do Japão. E essa história é importante por quê? Para que se possa entender o conceito de confiança, de que nós temos uma cultura aqui no Brasil um pouco diferente, de que nós somos um povo talvez mais caloroso, no sentido de acabarmos de conhecer alguém e nós já nos tornarmos amigos, trazemos na nossa casa, e isso é muito bom, eu acho isso excelente. Porém, no Japão não funciona bem assim. As pessoas lá são mais reservadas, e você ter o respeito e a confiança de alguém é algo que precisa ser nutrido durante muito tempo, Então lá, o sentimento lá é que você precisa conquistar esta confiança, Você precisa conquistar isso das pessoas, e no dojo não era diferente. Então, quando eu tive que me mudar, então eu fui conversar com o meu sensei, com o Konomoto Hanshi, e expliquei para ele a situação, e ele, partindo dele, ele virou para mim e me perguntou, ele disse para mim que ele entendia a minha situação, que por eu ser um estrangeiro, por eu ser brasileiro, que o trabalho para mim era uma coisa importante, e que se eu não, se a partir daquele momento eu fosse parar com o karatê, que ele entenderia isso perfeitamente. Só que o meu intuito de conversar com ele não era para isso, não era para parar com o karatê. Eu queria perguntar para ele se eu podia, porque no dojo, no Hombu Dojo lá de Shizuoka, no dojo do sensei, havia, lá tem o térreo, que é onde fica o dojo, e tem como se fosse um mezanino, um primeiro andar, onde há um quarto de hóspede. E eu já tinha dormido ali algumas vezes, por conta de ter passado de um dia para o outro, por conta de campeonato, a gente ter que sair para Tóquio muito cedo, enfim. Então eu sabia que havia ali um quarto de hóspede, e eu fui perguntar para o sensei se eu poderia vir no final de semana de folga, se eu poderia vir treinar no sábado à noite, porque nós tínhamos treino de sábado à noite, se ele me permitia dormir ali e poder treinar. E ele ficou espantado e disse que eu não precisava fazer esse tipo de... que eu poderia encontrar um outro dojo lá mais perto. E eu disse que não, que eu gostaria, se ele me permitisse fazer isso, que eu gostaria de vir treinar. E ele, claro, ficou feliz e me permitiu. Então, o meu trajeto, então, a partir de então, era esse. Eu trabalhava na empresa, nesse caso aí, era uma empresa que tinha Nikotai, que são 2 turnos, Então, uma semana você trabalha durante o dia, Você entra às 8 horas da manhã, sai às 8 horas da noite, e na outra semana você trabalha à noite, ao contrário. Você entra às 8 horas da noite e sai às 8 horas da manhã. Então, eu pegava o final de semana que eu trabalhava à noite, então eu saía no sábado, 8 horas da manhã, chegava em casa, tomava meu café, tomava banho, pegava minhas coisas e partia rumo a Shizuoka. Então, era um trajeto que envolvia pegar um ônibus, depois pegar um trem comum,
chegar na estação, pegar um trem-bala, aí descia numa estação de trem-bala, pegava outro trem, pegava um ônibus que saía sentido litoral, e aí eu chegava até o dojo do meu sensei, né? Então, chegava lá já, né? Esse trajeto todo durava em torno de 6 a 7 horas, né? E aí eu chegava já à tarde, tomava um chá com o meu sensei, comia alguma coisa, treinava à noite até umas, né? Aí aproveitava bem esse treino, porque o treino acabava por volta das 9h30, 10 horas, mas ficava treinando até 11 e pouco. Tomava banho na casa do sensei, jantava com o sensei, dormia lá no dojo, tomava café cedo com o sensei, treinava mais um pouco e depois fazia todo esse trajeto de volta para casa. Fiz isso durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí eu tive a oportunidade de novamente conseguir um trabalho próximo, né? Que ficasse mais próximo, no caso, né? Dentro da província de Shizuoka mesmo, e aí onde eu retornei. Mas foi nesse período, né, que eu tive a oportunidade de fazer o meu exame para Shodan. Graças a Deus deu tudo certo e consegui passar para Shodan exatamente nesse período. Mas o que para mim, né, foi importante eu poder demonstrar, né, para o sensei exatamente esse interesse, esse comprometimento, né, com a arte, comprometimento para com o sensei, né, que ele que era meu sensei, então eu devia, né, tudo isso a ele. Então, quando eu retornei para o Brasil, que eu pedi para ele se eu podia aqui utilizar o nome da associação dele, né, que no caso é essa que está aqui atrás, de imediato ele disse que sim, e no caso ele escreveu uma carta para o representante aqui do Brasil, dizendo exatamente que eu tinha a autorização para utilizar o nome Shizuoka Gojukan aqui no Brasil. Então, mas isso é porque você conquista, né, essa confiança, né? Você, a partir de então, você é realmente uma pessoa que tem o respeito. Então, quando, né, todos que vão para o Japão ou têm esse sonho de ir, tenha isso em mente, né? O povo japonês não é um povo frio, não é que eles que eles vão discriminar você por ser brasileiro ou estrangeiro. Na verdade, você precisa conquistar esta confiança. E a partir do momento que você conquistou esta confiança, é um outro mundo que se abre para você, né? Então, seja perseverante, né? No sentido de conquistar essa confiança, porque vale muito a pena. Queria saber de vocês, se vocês quiserem eu conto, tem muita mais histórias, né? Eu posso trazer aqui para vocês. Claro, a gente acaba colocando alguns conceitos que são do Budô, porque eu acho isso importante, né? E também para a gente demonstrar um pouco das diferenças culturais. Esta é uma delas, né? Muitas vezes eu sei que pessoas vão para o Japão e acham que o povo lá discrimina por conta dessa suposta frieza que eles aparentam ter, mas na verdade é somente uma forma de encarar a confiança que nesse caso é diferente, né? Se quiserem mais, comentem sobre outros assuntos também que vocês gostariam de, né, que a gente tratasse aqui. Peço para que, né, curtam os nossos vídeos aqui, compartilhem, né, se inscrevam no canal. O canal do Dojo é um canal pequeno, né, mas todos aqui são muito bem-vindos para se inscrever, para comentar. O comentário pode ser, né, seja favorável ao que eu estou falando, ou não, também aqui a gente está é um bate-papo. Então, se há alguma coisa que vocês também não concordem, não tem problema nenhum. Só peço, né, obviamente, que seja de forma educada, né, até porque isso é um canal de Budô, né, e respeito é uma coisa que a gente considera demais, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.